para os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Boa noite, irmãos. Muito bem, voltamos e agora com o nosso tempo de estudo relacionado ou correspondente ao culto da família, correspondente ao culto de quarta-feira, tá? Bem, quarta-feira da semana passada eu mandei no nosso grupo do WhatsApp apenas áudio. Eu acho que alguns talvez vão lembrar, mas eu mandei apenas áudio. E nesse áudio que eu mandei, foi em Lucas capítulo 9, sobre a transfiguração. Esse texto da transfiguração, nós fizemos basicamente duas aplicações, baseadas também em duas perguntas que nós lançamos ali para os irmãos, para a família, ou mesmo individualmente, parar e refletir sobre esse texto, tá? Então hoje eu quero, na verdade, continuar do ponto em que nós paramos. Lembrando que as duas perguntas ficou baseado no versículo 32 e versículo 33, que eu vou daqui a pouco fazer a releitura desse texto, mas as perguntas que foram feitas a partir desse texto na quarta-feira passada, estava relacionado ao estado dos discípulos, qual a situação em que os discípulos se encontravam, basicamente três dos discípulos, Pedro, Tiago e João. E depois disso, a segunda pergunta era qual o resultado disso, né? Que resultado veio a partir do estado em que eles estavam, como foi que eles responderam, como foi que eles falaram, considerando o estado em que eles estavam. Bem, para ser mais claro, os irmãos vão lembrar, eles estavam sonolentos, né? Eles estavam querendo dormir, querendo ficar acordados e sonolentos, na verdade, e por conta disso, pelo fato de estarem nesse estado, a resposta deles foi uma resposta reprovável, uma resposta que não foi de acordo com o que eles estavam vivendo naquele momento. Eles viveram a transfiguração, viveram um momento muito importante, porém, eles não se deram conta daquele momento, e talvez Pedro, que era o mais afoito, acabou reagindo, acabou respondendo, acabou afirmando algo que não era para ele falar. A partir desse ponto é que nós iremos trabalhar hoje. Eu quero reler com vocês o texto, tá? Lucas, o capítulo 9, tá bom? E nós vamos ler a partir do versículo 28, que é a transfiguração. A semana passada eu pedi para vocês lerem antes e depois eu ia dar as perguntas, né? E como agora está sendo o vídeo, eu vou ler com vocês, não vou dar esse intervalo, essa pausa, tá bom? Na minha versão diz assim, versículo 28 em diante, Lucas 9. Cerca de 8 dias depois de proferirem estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono,
mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. E ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então, façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naquele dia a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Amém. Eu tenho sobre este texto aqui, sobre este versículo, tá? 2 perguntas para fazer, para vocês pensarem como família ou mesmo individualmente, pensarem sobre o texto, tá? Quero ser um pouco didático aqui. Então a primeira pergunta ela é: o que os 2 varões faziam com Jesus? E quem eram esses 2 varões? Versículo 30. Então até uma criancinha aí da casa consegue definir, tá? O que esses 2 varões faziam e quem eram esses 2 varões? Então, fácil? Já conseguiram responder? Já conseguiram encontrar? Espero que sim. Vamos continuar. A segunda pergunta que eu quero fazer sobre esse texto é: na sua opinião, qual era o assunto que eles conversavam? Versículo 31. Então, qual era o assunto que envolvia a conversa deles ali? Você consegue olhar para o versículo 31 e entender qual era o assunto? Existem algumas versões da Bíblia que eu estava lendo que deixa bem claro, usa palavras precisas, né, para definir o assunto que eles estavam falando, tá bom? Então, deixo essas 2 perguntas, na verdade não posso deixar porque eu preciso seguir adiante, né? Então vamos juntos entender qual a resposta dessas 2 perguntas. A primeira é: eles falavam com Jesus. O que eles estavam fazendo ali, aqueles varões? O texto diz, eles falavam, eles estavam conversando com Jesus. Era um ambiente de diálogo, de conversa. E quem eram esses 2 varões? Eram Elias e Moisés. Eu não vou me deter hoje em falar sobre profecia, sobre Elias, sobre Moisés. O próprio contexto, mais na frente, Jesus continua falando sobre isso. Mas não é esse o nosso tema de hoje, portanto, eu vou me deter somente nessas observações aqui, tá? E, em segundo lugar, quando eu perguntei sobre a sua opinião, qual era o assunto, eu entendo aqui, olhando para o texto, que o assunto era a morte de Jesus. O que estava para acontecer, né? A partida dele, essa partida é a morte, é a partida dele para o Pai, mas é em si a morte dele em Jerusalém, o que ia acontecer em Jerusalém, que na verdade foi fora dos muros, né? Mas a partir de Jerusalém ele foi lá traído, perdão, ele foi traído, ele foi preso, ele foi condenado e de lá ele carregou a cruz para ser crucificado. Então o que ia acontecer com ele em Jerusalém? Bom, esses 2 versículos e essas 2 perguntas pode nos explicar melhor o que realmente Pedro, Tiago, João, mais especificamente Pedro, em que ele errou ao ouvir aquela conversa de Jesus e de repente mudar de assunto, né? Por que ele mudou de assunto e qual foi o erro dele, né, nessa mudança de assunto? Tá? O assunto entre Jesus, entre Elias e Moisés, era um assunto celestial, um assunto espiritual, era um assunto relacionado a algo maravilhoso demais, o sacrifício de Jesus Cristo. Eu imagino que Moisés tinha muita coisa para conversar com Jesus. Talvez ele poderia falar assim: Senhor, agora que eu compreendi os sacrifícios dos cordeiros, né, lá na época do Egito. Eu imagino também que o próprio Elias poderia estar conversando com o Senhor: Senhor,
quando eu fiz aquele sacrifício lá no Monte Carmelo, né? Uma coisa esplendorosa, né? Algo sobrenatural, não é nada perto do que vai acontecer agora em Jerusalém. Nós não sabemos exatamente quantas coisas eles falavam, mas com certeza tinha muita coisa para conversar ali com Jesus sobre algo que tinha um valor eterno, que era muito, muito, muito importante. E aí Pedro, podemos colocar também Tiago e João junto, vão lá e interrompem com uma questão, com uma pergunta ou uma afirmação, falando sobre construir uma tenda, né, um lugar para que eles ficassem ali. Não era essa realmente a intenção e não era esse realmente o assunto, mas nós podemos imaginar. Então, Pedro, ele se distanciou daquilo que era a intenção daquela conversa. Se você observar comigo no versículo 35, veja lá comigo, versículo 35, e dela veio uma voz, dela aquela nuvem que eles foram encobertos por uma nuvem, dessa nuvem veio uma voz dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Quem falou isso aqui? As crianças podem responder aí, é bem fácil, né? Quem falou? Foi Deus, o Pai Celestial. Ele falou, e quando ele fecha esse versículo, a última frase dele é: a ele ouvi. Parece que Pedro estava sendo precipitado, estava falando muito e ouvindo menos, né? Tem uma frase que é atribuída a filósofos, seja orientais, sejam gregos. Já vi tantos atribuírem a tantos essa frase que eu confesso que eu não sei de quem realmente é. Mas é o fato de que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, né? Que é para ouvir mais e falar menos. E é interessante porque na carta de Tiago, lá no capítulo 1, versículo 19, se você quiser, você pode buscar na sua Bíblia, Tiago, um desses que estava aí, Pedro, Tiago e João. Tiago, ele diz, né, que nós devemos ser tardio, né, no falar e prontos a ouvir. Eu acho que Tiago aprendeu alguma lição aqui. Ele viu que Pedro se precipitou em falar e resolveu ensinar até a igreja. Falou, irmãos, cuidado em muito falar, escutem mais e falem menos. Talvez Tiago aprendeu e ensina a igreja lá na sua carta sobre essa verdade. Muito bem, falei muitas coisas aqui e a partir de tudo isso que eu falei, nós podemos aprender bastante, podemos aprender muito. A partir do que eu falei aqui, talvez alguns aí em casa, né, podem aguçar a mente, pensar em vários princípios da palavra de Deus. Mas eu quero trazer em termos de aplicação apenas 3 princípios para nós hoje, tá bom? Apenas 3. Quero pensar sobre esses 3 princípios a nível de aplicação. Primeiro Jesus tem o seu assunto próprio. Jesus tem aquilo que é importante para ele. O Senhor tem a palavra, o assunto, o ensino, que às vezes não é o que as pessoas querem ouvir, às vezes não é aquilo que chama a atenção das pessoas. Jesus tem o seu assunto próprio. Ali com Moisés e com Elias, ele estava conversando sobre algo que para ele era importante. Lá na história da mulher samaritana, quando os discípulos chegam trazendo comida, e fala, Senhor, come, né? E ele diz, olha, uma comida eu tenho para comer. E ele diz que havia uma coisa mais importante para ele. Então, se nós formos olhar para a história do nosso Senhor, para fazer uma biografia, estudar, nós vamos encontrar que ele tem prioridades, ele tem coisas que são importantes, ensinos que são importantes, palavras que são importantes. E aí vem essa primeira aplicação. Você sabe quais são os assuntos importantes para Jesus? Você sabe, você conhece, você escuta, você está atento para ouvir o Senhor naquilo que é importante para Ele? Ou será que tem coisas que mexem mais com você, coisas que talvez o Senhor nem se importa, mas você dá um valor demasiado para isso? Aí isso traz ansiedade, traz preocupação, né? Isso traz euforia muitas vezes, e nem é esse o assunto mais importante. Então, devemos atentar àquilo que é realmente importante, porque o Senhor tem um assunto mais importante, e nós temos que encontrar esse assunto na sua palavra.
A segunda aplicação que quero colocar é para que você analise na sua mente, no seu coração, o que tem sido importante na sua vida. O livro de Provérbios, uma das lições que ele nos ensina é que Deus tem os seus provérbios e as pessoas têm os seus provérbios. Eu conhecia meu avô, minha avó, e lembro que na sabedoria deles, eles tinham vários provérbios, vários ditados, né, que eles falavam. Mas será que esses ditados são ditados de Deus? Quais são os princípios que regem a sua vida? Quais são os seus ditados, né? Você tem algo tão fixo, tão seguro que você baseia a sua vida toda nisso? E será que esse é um ditado, é um provérbio, é uma palavra também do nosso Senhor? Analise qual tem sido o assunto mais importante na sua vida. Só você que pode fazer isso. Analise no seu coração, tá? E por último, o que você lembra? O que você lembra até hoje da palavra de Deus? É muito importante, né? Memorizar, guardar, aprender, viver de acordo com a palavra de Deus. O quanto você sabe? O quanto você lembra? Você é daquelas pessoas que rege sua vida pela palavra do Senhor? Ou você rege a sua vida de acordo com o que acontece, com as circunstâncias? É muito importante guardar a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra Deus. Lembrar, né? Essas três palavras agora juntas, né? Me lembrou lá do secretário-geral internacional, né? Que disse lá na sua fala, né? Testar. Mas eu não quero entrar nesse assunto. Mas com relação à palavra do Senhor, lembrar. A palavra do nosso Senhor. Guardar no nosso coração para viver de acordo com essa boa palavra do Senhor. Lutero, quando foi levado para ser sabatinado ou perante um tribunal católico onde ele tinha que se defender, uma das suas falas é dizer que a minha consciência está cativa à palavra de Deus, às Escrituras Sagradas. Então Lutero dizia isso, olha, minha mente, meu coração, eu estou cativo à palavra. E o quanto isso revolucionou a vida dele e o quanto isso revolucionou a humanidade, por causa de um homem que estava cativo à palavra, que nada externamente movia o coração dele mais do que a palavra do Senhor. Tá? Em João, capítulo 14, versículo 21, João vai dizer que era um dos três, né? Pedro, Tiago e João. Lá então, em João, capítulo 14, especialmente o versículo 21, que tem até uma música, né? Sobre este versículo. Aquele que ouve os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Eu não sei onde estava o coração de Pedro lá naquela transfiguração, mas mostrou que as palavras do Senhor não estavam valendo tanto quanto a sua opinião, quanto aquilo que era importante para ele, que o texto diz que ele nem sabia o que ele estava dizendo, mas aquele que ama o Senhor, tem os mandamentos do Senhor, tem a palavra do Senhor firme no seu coração. E para não ficar assim muito, talvez, subjetivamente, muito sem uma prática, quais são as palavras que o Senhor tem para as nossas vidas? Perdão, tá? O Senhor nos ensina a perdoar, amar, respeitar, cuidar, e todos aqueles mandamentos da mutualidade, não é? Ser misericordioso, ser gracioso, ser bondoso, são ensinamentos do Senhor. Eu sempre digo que são palavras do cristianismo. Então que nós possamos viver, lembrando que temos que viver de acordo com a palavra do nosso Senhor. Amém? E que Deus abençoe as nossas vidas. Irmãos, nossos avisos e pedido de oração também, tá bom? Para nós fecharmos a nossa reunião de fato e cada família, ou mesmo individualmente, como estiverem, lembrar de orar.
eu estava pensando agorinha aqui uma coisa. Eu não sei quantas pessoas assistem a esses vídeos mesmo, de repente pessoas até de fora da igreja, eu confesso que não temos esse controle, né? Mas esses assuntos são peculiares, são próprios da nossa igreja, em termos de oração. Primeiramente, nós queremos falar sobre assistência social, é algo que eu tenho falado hoje de manhã, não, hoje à tarde mesmo eu falei no áudio lá no grupo do WhatsApp. A nossa liderança da igreja tem procurado dar atenção para alguma necessidade com aquela disponibilidade do Aldair para servir algum irmão dentro de uma necessidade de comprar algo, que está, sei lá, não pode sair de casa, está sozinho, uma coisa dessa natureza, uma irmã, ele está à disposição, e eu usei como modelo para outros também, até os jovens estarem atentos para isso, para ajudar algum irmão, alguma irmã, alguma família, nesse momento que nós estamos agora, tá certo? Então, precisa às vezes comprar uma água, comprar um remédio, comprar um pão, alguma coisa dessa natureza. E falando nisso também, eu falei no áudio sobre o pão diário, que conversando com a irmã Janira, ela mencionou, né, que está fazendo devocional em casa, e eu lembrei para ela do pão diário. Então, quem não tem e quiser ter, procure a gente por aqui ou lá no privado mesmo, que nós vamos de alguma forma fazer chegar o pão diário na sua casa para você, tá? O livrinho para fazer o devocional. Agora nós vamos orar, e vamos orar lembrando daqueles serviços essenciais que nós temos no nosso município, até no Brasil todo, no mundo, que são pessoas que estão na rua porque tem que estar, porque estão trabalhando. Ontem eu estive, o Fabrício esteve me visitando, nós tivemos uma boa conversa de muito tempo, e ele falando, né, a segurança é um setor essencial. Então, independente de qualquer situação, eles têm que estar ali servindo. Então, tem a área de saúde, nós lembramos logo do Márcio aqui, mas todos da área da saúde também, a área de limpeza, né, urbana, os garis e tudo mais. Então, são serviços essenciais que não tem como eles fugirem, estão ali. Aí tem os outros que estão por ser funcionários de supermercado, de alguma repartição necessária. Então, orem por esses serviços essenciais e por essas pessoas também, tá? Vamos orar pelos necessitados da nossa igreja, que eu já mencionei, através do suprimento, o nosso, é igual o culto aqui na igreja, né? Tem as motos, o carro que passa aí, como passou um agora. Não sei nem se saiu o áudio aí, mas aqui para mim saiu. Então, olha só, nos avisos eu quero deixar como motivo de oração os necessitados. Tanto os irmãos da igreja que eu tenho mencionado várias e várias vezes no WhatsApp, tanto que eu nem vou repetir agora, quanto também da sociedade. Hoje eu estava pensando, né, os mototáxis que se não tiver pessoas transitando, né, como eles vão se manter, os ambulantes, pessoas que trabalham na feira, em tantos serviços que são autônomos, e aí se não tiver trabalho para eles, como realmente vai ser? Orar por essas pessoas e por essas necessidades, e naturalmente orar por nossa igreja, pelos nossos pequenininhos, que devem estar me escutando aí alguns, pelos nossos cadetes, jovens, pelos casais, e por toda a nossa igreja, pelos 6 grupos familiares, as lideranças do grupo familiares, pelos líderes da igreja que estão em constante contato para observar a necessidade da igreja, orar por tudo isso, tá bom? Então, irmãos, essa deve ser a oração. Junte-se aí na sua casa, junte-se com sua família, tire esse tempo, né, fechar os olhos e falar com o Papai do Céu, e o nosso Pai com certeza vai nos ouvir e vai atender, e vai nos abençoar e vai nos guardar. Uma boa noite a todos, e vamos dizer assim, nesse canal, né, nessa forma de comunicação, até domingo de manhã. Tá? Domingo de manhã nós estaremos abrindo outro vídeo para a nossa EBD. Então, que Deus abençoe e até domingo. Amém.